Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa que, em geral, é sobre o mundo digital. Hoje a gente vai dar uma desviada. Pedro e Cora, toda quinta-feira, toda terça-feira, na sua plataforma favorita de podcasts, ou então no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória. Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronay. Cora, você está preocupada. De que a gente vai falar? Liberdade de expressão, basicamente. O atentado à vida de Salman Rushdie é o nosso assunto, vem. Cora, você acha então que a imprensa americana está cobrindo mal o atentado contra Salman Rushdie? Pedro, eu estava em Nova York quando esse atentado ocorreu, aliás, em Nova York, em Nova Jersey, ali ao lado, portanto, era uma. Além de todo o tamanho da notícia, era uma notícia local. E eu achei a cobertura extremamente covarde e, eu posso dizer, não correspondeu ao que eu esperava, porque. Vamos lá, vamos do começo dessa história. Eu acho que esse ataque ao Rushdie é uma coisa da mesma magnitude do ataque ao Charlie Hebdo. Porque esse tipo de ataque à liberdade de expressão, ele não se conta em número de vítimas, sabe, ocasionais de um atentado. Ele se conta nos efeitos que a nossa sociedade passa a sentir. Medo, intolerância, autocensura, censura mesmo, sabe? Então, o fato do Rushdie ter morrido ou não ter morrido, do ponto de vista, olha, isso tem que ficar bem claro, de um ponto de vista filosófico, digamos, não tem a menor importância. E eu nem acho que para o Irã isso tenha tanta importância. O fato dele ter sido atingido é que foi muito importante. Porque quando Em essência, o que você está querendo dizer, só para eu tentar clarificar a ideia, o fato de que alguém ou um grupo achou legítimo tirar a vida de uma outra pessoa pelo que ela falou é a gravidade em si desse. É exatamente isso. É Tipo, exatamente você isso. achar que a fala de alguém pode ser paga com uma vida. Isso. Exatamente isso. O fato de que palavras devem ser lavadas com sangue, ou imagens, que um pensamento, porque, no fundo, quando a gente fala de um texto, quando a gente fala de um desenho, nós estamos falando de um pensamento, de uma. O ato de comunicar uma ideia. Exatamente. Que isso tenha que ser lavado com sangue, que isso mereça a morte, que a gente justifique que alguém morra por causa disso. Porque você repara o que é a primeira coisa, e eu acho que o New York Times foi uma vítima automática disso. Eu acho que depois de uma coisa como aconteceu com Charlie Hebdo, você começa, não, espera. Você viu como todo mundo ainda não teve coragem de dizer qual é a motivação do assassino. Eu considero ele assassino. Ele não matou o Rushdie, mas Se predispôs a. ele se predispôs. Eu acho que no momento em que a pessoa se predispõe a matar alguém, ela se torna um assassino. Mas, enfim, quando você. Eu já me perdi aqui nesse raciocínio, porque é um raciocínio
Mas deixa eu te trazer aqui, porque eu acho que você está construindo uma ideia que está me interessando. Você estabeleceu que o ato de se predispor a matar uma pessoa por conta do que ela expressa, das ideias que ela expressa, é um crime de uma gravidade ímpar e rara. E você acha que a imprensa americana, você está citando o New York Times, mas eu tenho a impressão que não é só o Times, é uma coisa mais ampla em relação à imprensa americana, que há um acovardamento da imprensa americana na cobertura disso, que não está falando... Em que... Desenvolve mais um pouco isso. Em que você acha que está o acovardamento? Eu acho que o acovardamento está na questão de, por exemplo, não dizer qual é a motivação do cara, porque a polícia ainda não disse o que é a motivação do cara. Então, o FBI continua procurando a motivação. Gente, isso não foi um encontro do Tinder que deu errado e ele se zangou com o Rushdie por causa de um encontro do Tinder? Isso não foi um cara que estava na plateia e de repente ficou maluco, vou lá. Não. A gente tem que ter a coragem de dizer, olha, soma 2 e 2 e o resultado vai ser 4. A gente não precisa esperar que a polícia técnica faça a soma para a gente de cara dizer que esse cara está sendo vítima da barbárie. Foi o que o Macron fez imediatamente. Do obscurantismo. Mas o que acontece? A essa altura, como o próprio Rushdie falou, a ideia de que a pessoa possa se sentir ofendida virou uma crítica válida. Então, se o cara disse que ele foi ofendido, ele tem o direito de matar, ou você não tem o direito de ofender, ou porque você tem não sei quantos muçulmanos que não desejam a morte do Rushdie, você não tem o direito de apontar que esse cara é um extremista islâmico, esse assassino. Sabe? Eu vejo as pessoas todas pisando em ovos em torno disso. Na Europa não, hein? Mas nos Estados Unidos eu fiquei um pouco chocada com isso. Sabe, assim, tipo, olha, não sei, e depois o livro do Rushdie, né? Mas talvez, quem sabe, não tem mais talvez, quem sabe. Não existe ataque à liberdade de expressão seguido de conjunção adversativa, sabe? Quer dizer, então, eu esperava que o New York Times desse essa cobertura a dimensão que ela merecia. É claro, ele foi coberto e tal, mas ainda agora você viu quanto eu tive que rolar a página do New York Times para encontrar o noticiário referente ao Rushdie no online. O primeiro artigo que eles publicaram tem como título O esfaqueamento do Salman Rushdie renova os debates sobre a liberdade de expressão. Desculpa. Não. Eu acho que dá para a gente desempacotar um pouco essa discussão e tocar nas duas coisas que estão tornando ela confusa no sentido de pouco clara e que começa a deixar muita gente insegura a respeito de como se posicionar. Eu acho que uma das... A gente tem duas questões com liberdade de expressão nesse momento. Uma é a campanha de desinformação da extrema-direita em todo o mundo, que é uma campanha que... Agora, eu recebi um vídeo hoje, exemplo, tá? Um vídeo por WhatsApp hoje, em que é o Jornal Nacional
da última segunda-feira, anunciando, a Renata Vasconcelos anunciando a pesquisa do IPEC, que é o antigo IBOP. E a montagem é extremamente bem feita, porque a Renata Vasconcelos aparece, saíram os números da nova pesquisa IPEC, aí ela sai e entra uma arte. E a arte é aquele gráfico de barras e com áudio, com voice-over dela, né? Com sobe-som, como diz na televisão brasileira, tem um sobe-som, e o sobe-som é a Renata narrando, e a Renata se vira e fala: o presidente Jair Bolsonaro tem 44%, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 33%. Eu estou citando os números de cabeça, é o inverso. Lula tem 44% e Bolsonaro tem 33%. No entanto, eles recortaram o áudio, refizeram o gráfico do JN no Photoshop, puseram a foto do Bolsonaro no gráfico grande e do Lula no gráfico pequeno, fizeram um recorte do som. É extremamente bem construída a montagem. Aquilo nunca foi ao ar no Jornal Nacional. Mas é uma das muitas peças de desinformação que estão circulando nos zaps e que tem como objetivo tornar as pessoas inseguras, confusas, demonstrar uma força política que não existe e tudo mais. Quer dizer, faz parte dessa grande máquina sobre a qual a gente conversa o tempo todo, em que você usa mentiras, desinformação. Desinformação, às vezes, são mentiras, às vezes são realidades parcialmente contadas de forma a te enganar a respeito da conclusão que os fatos te levam. Que tem por objetivo final causar dano e romper a democracia. Então, essa é uma discussão que faz parte do nosso momento e que nos obriga a questionar os limites legais das consequências do que é dito, do que é falado, de quem espalha a desinformação com o objetivo de derrotar a democracia. Essa é uma discussão. Uma outra discussão completamente distinta é a discussão do politicamente correto, que é a questão de a piada que não pode mais ser feita sobre grupos minoritários, os termos que não podem mais ser usados, as ofensas que não devem ser mais repetidas e que foram repetidas durante o século e tudo mais. Essa é uma discussão que eu acho muito mais complexa pelo seguinte: existem problemas reais na sociedade, como a questão do racismo, como a questão da homofobia, como a questão da misoginia, para citar os três mais evidentes. E linguagem faz parte da maneira como o cerceamento de direitos de certos grupos se dá. E um grupo de militantes chegou à conclusão de que policiar, de forma agressiva, inclusive, linguagem, policiar o que se pode ser dito, é uma tática válida para você combater os efeitos do racismo, da misoginia, da homofobia, etc., dentro da sociedade. E em termos extremos, você vê, eu tive uma discussão longa, por exemplo, quando aquele cara ex-MBL, que é candidato a deputado federal, Fernando Holliday, que é vereador de São Paulo, que é negro, que é homossexual e que tem uma postura anti-movimentos negros, tem uma postura anti-movimentos LGBTQIA+. E ele foi na Unicamp 2 meses atrás para discutir, para defender o fim da lei de cotas. E foi expulso pela turma do PCB. Não o PCdoB, não o Cidadania, mas o reinventado PCB, que não é o Partidão de Verdade. Né? O Partidão de Verdade é o Cidadania, que já não é mais comunista, mas, enfim, essa é outra discussão. Mas o renascido Partidão
os militantes lá expulsaram o cara na base da pancada. Porque acham que não pode abrir a universidade pública para discutir, para defender o fim da política de cotas. Eu sou pessoalmente favorável à política de cotas. Acho que está funcionando lindamente. Existem vários indícios concretos, números de que está funcionando. Só que a gente chega numa situação absurda que é o seguinte: políticas públicas têm de ser discutidas. Você tem de poder ter o contraditório, porque é assim que uma democracia se define. E aquela coisa da piada racista de mau gosto que não se deve mais fazer porque é grosseria, porque é uma falta de educação imensa, porque você corre o risco de ofender e machucar pessoas, de repente vira uma discussão sobre criminalizar a piada e, de repente, na outra ponta, você já não pode mais fazer uma discussão sobre política pública. A coisa do Rushdie, quando a fátua do Ayatollah Khomeini foi publicada no início dos anos 90, na época do lançamento dos versos satânicos, ninguém discutia a ideia de que você tem que questionar um livro que é ofensivo a toda uma religião. Hoje a gente está num ambiente em que isso se discute. Se você pode publicar um livro que é ofensivo a uma religião que envolve mais de 1 bilhão de pessoas. Eu não estou, de forma alguma... Você pode discutir, você não pode matar o escritor. Você pode ser contra a piada, você não pode matar o humorista. São esses limites que não podem ser transpostos. E quando mas veja que o que eu acho, o argumento que eu estou tentando não há discussão. Aqui, o argumento que eu estou tentando discutir aqui é o seguinte: eu acho que não vamos esquecer que o New York Times é também um jornal que recomendou que seus jornalistas saiam do Twitter. E o motivo pelo qual ele recomendou que os jornalistas saiam do Twitter, eu entendo perfeitamente. O desgaste emocional de você estar no Twitter, o ser caçado toda semana por milhares de pessoas, é um troço intolerável. A gente não se acostuma com aquilo. Agora, uma das consequências de uma coisa como um Twitter é que muitas pessoas se acovardam. Elas param de falar o que pensam, elas param de entrar em discussões porque elas têm medo de ser caçadas. Mas, olha, aqui nós estamos chegando ao ponto que eu falei desde o começo. Quando você apunhala um escritor, essa faca está atingindo o cérebro de todo mundo que está em volta. E as pessoas começam a se autocensurar, que é a pior forma de censura, porque começam a não ter coragem mais de falar, de discutir as coisas. O diálogo morre. E daqui a pouco você só tem a ortodoxia, você só tem aquela ideologia que foi aprovada por seja lá quem, por um governo, por um grupo, você só pode falar dentro daquilo, e qualquer coisa que saia dali, ou você vai ser morto, ou você vai ser preso, ou você vai simplesmente não falar nada porque você não quer se chatear. Sabe? Numa sociedade um pouco mais livre, mas bota livre entre aspas. Agora, mesmo na Arábia Saudita, uma estudante de 34 anos, mãe de 2 filhos, foi presa, condenada a 34 anos de cadeia. Eu acho que ela tem... É engraçado, é a mesma idade. Eu tenho certeza sobre os 34 anos de cadeia, eu não tenho tanta certeza se ela tem, sei lá, 32, 34 ou 36 anos. Ela é uma mulher que estuda na Inglaterra, ela voltou para a Arábia Saudita no ano passado para um feriado e foi presa em janeiro do ano passado, está presa incomunicável desde então, e ontem saiu a sentença de 34 anos, por quê? Porque essa mulher, que tem apenas 2.000 seguidores no Twitter, ela retuita os tweets de dissidentes da Arábia Saudita, especialmente
de pessoas ligadas ao movimento feminista na Arábia Saudita, e especialmente aquela mulher que foi presa porque defendia o direito das mulheres dirigirem. Ela não foi só presa com uma pena de 34 anos. São 34 anos e depois mais 34 sem poder sair do país, por causa de meia dúzia de tweets. Então, quando você tem uma coisa dessas, o que as pessoas dizem? Não vamos mais para o Twitter. Sabe? E o diálogo morre, as palavras são asfixiadas. Então, essa A Arábia Saudita é isso, né, Cora? É uma ditadura que é uma das ditaduras mais fechadas do mundo. Mas o que me preocupa muito é quando um jornal liberal, eu digo liberal no bom e velho sentido antigo, começa a ceder a isso. Eu entendo sua preocupação. O motivo pelo qual eu trouxe essas duas questões, que é uma questão do politicamente correto, outra a questão da desinformação, é que eu acho que a guerra de desinformação por parte da extrema-direita obrigou muita gente preocupada com a democracia a se debruçar sobre a questão dos limites da liberdade de expressão. E no momento que muita gente se debruçou sobre os limites da liberdade de expressão, era quando estava fervendo a questão do politicamente correto, e as duas questões eu acho que se confundiram, sabe? E estabeleceu uma certa confusão filosófica. Eu acho que são questões extremamente distintas, porque uma coisa é aquilo que ameaça o ambiente em que conversas podem ser tidas, que é a desinformação que ameaça a democracia. Isso é um problema gigante. A gente não está falando de censura prévia, a gente está falando em punir quem informou, quem desinformou, né? Quem comunicou. E punir de forma rigorosa, porque isso é uma ameaça ao ambiente da liberdade. A coisa completamente distinta é a gente conseguir ter um debate maduro na sociedade sobre injustiças que existem na sociedade e que precisam ser discutidas. Agora, compreendendo que tem que ter o espaço do dissenso, que a gente não pode resolver os problemas da sociedade calando a voz de quem discorda. Por quê? Porque algumas das pessoas que discordam vão trazer argumentos interessantes que devem ser levados em consideração. E se não trouxerem argumentos interessantes, abrem o espaço do debate para que outras pessoas sejam incluídas no debate e sejam convencidas de que temos um problema que tem que ser resolvido. Exatamente. Então, são conversas completamente diferentes. No entanto, eu acho que na cabeça de muita gente elas se misturaram. E nesse momento, Cora, eu não acho isso, eu vejo isso o tempo todo. Sabe, quando a gente, 3 anos atrás, eu falava do Popper e do paradoxo da tolerância, 4 anos atrás, já por conta do Bolsonaro, e alertávamos, olha, isso aqui é um troço perigoso. Hoje você entra no Twitter, você entra no Facebook, todo mundo fala de paradoxo da tolerância e sai empregando o paradoxo da tolerância no sentido de, opa, isso aqui é uma licença para censura. Quer dizer, é um instrumento que tanto John Rawls quanto o Popper, que são os dois filósofos que mergulharam nesse troço, ambos falam do paradoxo da tolerância como um troço assim do tipo para ser usado com muita parcimônia, em momentos muito excepcionais, muito raros na história. É para defender a continuidade da democracia, apenas para isso, apenas nessa circunstância.
É para isso que Olha, serve o paradoxo da tolerância. mas no eu entanto, fico. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu vejo um título desses, como eu vi no New York Times, e leio esse artigo. Quer dizer que o atentado ao Rushdie renova os debates sobre a liberdade de expressão. Isso me faz um mal horrível, porque eu acho que não há debate sobre a liberdade de expressão nessa altura, sabe? Quer dizer, quando 12 pessoas são mortas no Charlie Hebdo, você não pode dizer que isso foi horrível, mas não há conjunção adversativa. mas Sabe? Não, há uma violência. veja, O pensamento não pode cara, estar à Cora, mercê disso, sabe? Desse tipo de coisa. Cora, eu concordo inteiramente com você. Se isso não está claro para quem está nos acompanhando, deixa eu deixar claro. Eu concordo inteiramente com você. A única coisa que eu estou tentando aqui, quando aconteceu o atentado aos cartunistas e humoristas do Charlie Hebdo, não houve um debate sobre precisamos debater os limites da liberdade de expressão. Não houve. Houve um choque. Aquilo foi considerado um ato de barbárie, mesmo por quem achava as caricaturas a respeito de Maomé, o profeta, de mau gosto. Não. Olha, já naquela época, eu vi pessoas, poucas, era uma minoria. Não era o tom da imprensa. Não era o tom da Exatamente. imprensa. Não era o Não tom era da o tom da imprensa, imprensa. e era uma minoria. E aquela minoria já era extremamente perigosa, porque aquele pensamento contaminou de uma forma pavorosa o pensamento ocidental, a tal ponto que 7 anos passados, eu acho que a questão... ninguém saiu para a rua para protestar o ataque do Rushdie, sabe? Eu acho que a questão é a extrema-direita que confundiu com desinformação o debate a respeito de liberdade de expressão. Eu acho que esse debate, São na duas coisas cabeça de muitas completamente pessoas... diferentes. Eu sei, Cora. Eu sei disso. São completamente diferentes, mas eu acho que confundiu na cabeça de muita gente. A maior parte das pessoas não é não fica pensando sobre liberdade de expressão o tempo todo. E liberdade de expressão, como qualquer conceito filosófico, as pessoas mal entendem o que democracia é. Então, eu não estou, veja, é evidente que quem trabalha no New York Times tem a obrigação profissional de pensar sobre liberdade de expressão o tempo todo. Eu acho que a contaminação desse debate aconteceu por causa da extrema-direita, e acho mais, Cora, acho que esse debate vai ficar contaminado por algum tempo, entendeu? A gente vai precisar ter... A gente vai começar a precisar ter de novo essas conversas do início. A respeito de que democracia queremos, como é que esse regime funciona. Eu acho que, de alguma forma, nos perdemos todos que vivemos em democracias, nos perdemos conceitualmente, nos perdemos no básico, ao reconhecer que democracias não são perfeitas e que são lentas para resolver problemas. A gente se perdeu da lógica de que esses problemas são resolvidos porque há debate aberto, porque há livre debate, porque ideias podem ser trazidas à praça pública e debatidas e discutidas, e que contra-argumentos fazem parte do jogo, e que é através dessa discussão, que é lenta, que democracias resolvem o problema. E que, sim, um Estado autoritário pode dar a ilusão de que resolve os problemas de forma mais rápida, porque, claro, o autoritário que é o chefe baixa o decreto. Mas o problema do autoritário que é chefe é que, no primeiro momento, ele baixa aquele decreto que a turma que botou ele lá queria. Dá 2 anos e o cara já está baixando o decreto
se manter no poder e não sair do poder. E aí ele está começando a calar todo mundo. Então, democracia é lenta, mas democracia é o que há, se queremos todos... Olha, a Coreia do Norte é um paraíso. Ninguém se sente ofendido na Coreia do Norte. Não há uma linha dita fora do script. O MBS, Mohammed bin Saud, que é o... Bin Salman, que é o príncipe herdeiro que está no comando da Arábia Saudita, também nunca ofendido. Eu fiquei, olha, agora realmente, eu fiquei muito chocada com isso, porque eu acho que a ficção é sagrada. Eu acho que todo mundo tem o direito de escrever o que quiser como obra de ficção. Não tem o direito de apresentar como verdade. Isso é outra coisa. Eu não considero fake news uma questão de liberdade de expressão, de discussão sobre liberdade de expressão, porque é uma outra história. Mas quando você trabalha numa obra de ficção, você tem, sim, o direito de usar todas as ferramentas, todas as histórias. E quem não quiser ler, não leia. Quem quiser ler, quem quiser discutir aquilo, discuta, não compre. Mas é direito do ficcionista, é direito do contador de história usar todas as histórias. E é a ferramenta através da qual nós, humanos, conseguimos experimentar cenários, experimentar sensações, experimentar emoções, sem necessariamente precisar vivê-los, né? É um ensaio geral de como seria ser, né? Sem a gente poder fazer esse exercício de imaginação, a gente perde a possibilidade de entender quais seriam as consequências de se reorganizar a sociedade ou a vida de uma determinada outra forma, né? A melhor ficção dói. A melhor ficção incomoda. Ficção não é um safe space, um lugar seguro. Quando a gente diz que um escritor tem que tomar cuidado, não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo, não pode ser o quê, a gente está fazendo o elogio da ignorância e a gente está fazendo o elogio do desconhecimento da nossa condição humana mais simples. Ou mais sofisticada, se você quiser. O apanágio da burrice. Tudo indica que Salman Rushdie sobreviveu. Haverá sequelas, possivelmente perdeu a visão de um olho. Ele poderia ter morrido. E eu te digo isso, eu não rezo pela recuperação dele, porque eu sou ateia, mas eu torço muito. Ele também, mas torço muito para que se recupere. Torço muito para que fique bem, porque eu acho que ele é um gênio, porque eu acho que poucas pessoas vieram ao mundo com o dom que esse homem tem. O Midnight Children, Os Filhos da Meia-Noite, está entre os meus, sei lá, 4, 5, talvez 3 romances favoritos. É uma obra que eu não sei te dizer, quer dizer, até ler aquilo eu não tinha a menor ideia do que era a Índia. Eu não sabia que havia tido uma partição ali, não sabia o trauma daquela partição. É um livro extraordinário, é um dos melhores livros que eu já li, sim, de verdade. Versos satânicos, não. Eu não gosto de versos satânicos. Não por causa dos versos satânicos, nem acho, honestamente, que seja tão ofensivo. Eu acho ele mais ofensivo a Inglaterra da Margaret Thatcher, para dizer a verdade, do que... É verdade, do que qualquer outra coisa, mas
Curiosamente, a Inglaterra da Margaret Thatcher não reagiu querendo matar o autor, né? Mas, enfim, dito tudo isso, é indiferente para a causa da civilização ou para nós como coletividade se ele escapa ou não. Nós fomos feridos de morte. Sabe? A civilização é ferida de morte cada vez que acontece uma coisa dessas. A democracia é apunhalada, porque a democracia é a arte da divergência. É a arte de entender que uma pessoa pode pensar completamente diferente de você e ainda assim ter o direito de dizer aquilo. Cora, nos vemos na terça-feira? Se sobrevivermos, sim. Sobreviveremos. Até terça, Cora.